Olá, queridos, paz do Senhor. Hoje eu vim conversar com vocês a respeito de um assunto muito importante. Eu não costumo fazer esse tipo de vídeo, geralmente eu coloco um estudo bíblico com uma inteligência artificial lendo, mas hoje eu acredito que eu preciso estar assim, face a face, para falar porque é um assunto muito importante, amém? Esses dias eu fiz um comentário num podcast de batalha espiritual. E foi um comentário assim, na minha fraqueza mesmo. Eu estava passando por um momento muito difícil, eu ainda estou passando por um deserto. Eu vou contar um pouco para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Eu estava buscando o Senhor pelas madrugadas, guerreando mesmo, marchando. O propósito era minha família, primeiro orar pela minha vida, minha família. Depois eu orava com uma família mais distante, né? Ia abrindo esse foco. Depois eu orava pela minha região, pela minha casa, pela minha região, pela minha cidade, pelo meu estado e pela nação. Aí eu orava pela congregação, pelos ministérios da congregação, pela igreja do Senhor e por missões. Essas eram as orações que eu colocava todas as noites. Nem precisava colocar mais despertador, o Espírito Santo me acordava e era uma delícia. Só que com o passar do tempo, eu comecei a sentir dificuldade de orar, porque eu oro marchando e em pé e meus pés estavam doendo muito. Comecei a desanimar. Eu estava fazendo um check-up por causa de reposição hormonal, essas coisas, acabei descobrindo outras coisas, enfim. É uma bola de neve de coisas estranhas assim acontecendo comigo. E na fraqueza eu acabei, perguntando, queridos, orem por mim, porque eu estou passando por um momento difícil. Aí contei um pouco, resumidamente, e perguntei, será que eu estou passando por algum tipo de retaliação, né? Algumas pessoas responderam, na verdade muita gente respondeu. Alguns irmãos aconselharam a fazer coisas que eu já fazia, buscar o Senhor, jejuar, não orar despreparado, né? Sempre estar em oração e jejum e tal. Essas coisas, tudo bem, eu já fazia. Eu comecei a chegar à conclusão que essa não era retaliação. Não é retaliação. É um momento, um deserto que eu estou passando. Todo cristão passa por momentos difíceis. A gente tem que ter força, tem que ter alicerce firmado no Senhor Jesus Cristo para a gente passar por certas coisas mesmo. E com certeza vai sair uma coisa melhor de mim, disso tudo que eu estou passando agora. E cristão tem que estar preparado para isso, tem que estar preparado para passar pelas dificuldades. Na vida tereis aflições, mas Ele estará conosco. Né? Ele estará conosco no fogo, estará conosco para abrir as águas, Ele estará conosco sempre. Amém? Só que algumas pessoas fizeram nos comentários, queridos, que eu precisei fazer esse vídeo, porque eu preciso alertar alguns cristãos que têm medo de Satanás, têm medo de sofrer retaliação. Nós não fomos chamados para ter medo de Satanás e seus demônios. Não fomos chamados para ser espectadores de nada. Nós somos, com Jesus Cristo, ali personagens de tudo isso que está acontecendo. Somos soldados, Ele nos chamou para ser soldados dele. E quem é o nosso capitão? Quem é o Senhor dos Exércitos? Quem é maior do que o Senhor dos Exércitos para estar conosco? Algumas pessoas falaram assim, você não pode orar sozinha. Eu não estou sozinha, queridos. Você não está sozinho. Por mais que possa parecer que você esteja sozinho, você não está. Você pode ser o único convertido na sua família, você não está sozinho. Quando você ora, você está invocando ali um exército do Senhor, não você que deve invocar. Você vai orar ao Senhor e o Senhor vai invocar para você um exército. Ele fala que aqueles que amam ao Senhor, o universo conspirará para o seu bem. Então, nós não estamos sozinhos, tá? Vocês não precisam temer em orar.
temer de sofrer retaliação, se você está na posição. Você não vai fazer esse tipo de oração sem estar na posição. Primeiro você tem que se arrepender, pedir perdão dos seus pecados, estar bem com Deus, obviamente, porque Satanás e seus demônios estão ao derredor, está ao nosso derredor o tempo todo, procurando quem possa tragar. Então, se você tem uma brecha, você precisa fechar essa brecha, é óbvio, né? Se você está em pecado, você precisa se consertar com o Senhor. Mas a partir do momento que você está bem com o Senhor, o seu dever é ser soldado de Cristo. Você é um soldado de Cristo. Você precisa orar. Aí teve algumas pessoas que comentaram assim, onde está na Bíblia que nós devemos levar os fardos um dos outros? Onde está que nós devemos orar pelos outros? Ore só pela sua vida e pela sua família. Não, queridos, não foi isso que Deus nos ensinou. Jesus Cristo falou que era para a gente orar por todos, orar pelas nações, orar inclusive por Israel, para que Israel tenha paz. Então, se você for sofrer uma retaliação porque está orando por Israel, mais pesado espiritualmente que aquele lugar está, ninguém ficaria vivo, não é verdade? Não, queridos, nós temos que ser soldados de Cristo. Então, eu vou vamos nos lembrar de umas passagens muito interessantes. Primeiramente aqui em 1 Timóteo 2, de 1 a 3. A 4. Admoestemos, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e tenham o conhecimento da verdade. Queridos, só essa passagem aqui já devia elucidar o que eu estou falando. Já deveria convencer essas pessoas que dizem que nós não temos que orar pelos outros, que não temos que orar, não podemos orar pelas nações. Teve uma pessoa que falou assim, orar pelas nações é coisa de quem tem um chamado de intercessão. Não, queridos, não. É por isso que o nosso país está como está. É por isso que as nações estão como estão. O inimigo está tomando conta. Sabe por que o inimigo está tomando conta? Das mídias sociais, das indústrias de entretenimento. Eles tomam conta de tudo, dos governos, das escolas, do sistema de educação. Eles tomam conta do sistema de saúde. Eles tomam conta de tudo. Vocês sabem por quê? Porque você não ora. Você foi chamado a orar e a interceder pelo povo. Queridos, todas as vezes que Israel melhorou e foi ajudada pelo Senhor, foi o momento que eles reconheceram que estavam errados, que houve alguém que acordou para pedir perdão pelo pecado da nação, pelo pecado de todos eles, e fez com que todos se voltassem para o Senhor naquele momento. E aí Deus levanta, Deus abençoa. Foi assim que foi a reconstrução dos muros de Israel, foi a reconstrução do templo de Israel, foi dessa forma. Então, você se levantar, que se levante. Esdras, Neemias, eles estavam sozinhos? Não, eles não estavam sozinhos. Quando eles se resolveram se levantar, o povo todo se levantou. Resolva você se levantar no meio da sua família, queridos. Você não está sozinha, não fica esperando o teu marido, a tua esposa, o teu filho ficar em posição para você entrar em posição. Entre você em posição de bom soldado de Cristo que você é. Olha aqui, vamos ler agora. 1 Timóteo 2, versículo... Vamos ler a partir do 1,
até o 5. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agraciar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Então, você não está aqui para ser espectador de nada, você está aqui para militar, para guerrear. Tem que marchar sim, tem que orar. Eu confesso que eu dei uma parada pelas madrugadas por causa desse momento que eu estou passando de dor, mas eu vou voltar. Assim que eu ficar melhor, eu vou voltar. Vou guerrear, vou marchar, vou declarar a vitória, porque para isso o Senhor nos levantou. Amém? Não tema nada. Leia Salmo 91 se você está com medo, se você está... Ore ele, ore com fé e veja quais as promessas do Senhor para a tua vida. Amém? Tiago 5 também fala assim, 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Olha aqui, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito os seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Mas Elias era profeta. Queridos, naquela época realmente Deus levantava profetas. Ainda levanta hoje, né? Mas eu digo que naquela época o Espírito Santo não estava sobre a terra como está hoje. Você tem o Espírito Santo morando dentro de você. Você pode não ser profeta, mas você tem o Espírito Santo dentro de você. Que é muito mais fácil a gente reconhecer os nossos erros do que eles naquela época. Eles precisavam que o profeta ficasse ali falando com eles, tentando convencer, falando, fazendo tantas aquelas coisas, rituais, para que eles permanecessem firmes, e mesmo assim eles se desviavam. Por que será que eles se desviavam tão facilmente? Depois de ver tantos milagres maravilhosos, sobrenaturais, as maravilhas do Senhor, eles acabavam se desviando. Eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Então, quando você ficar julgando o povo, muito cuidado. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Cada um passa pelo momento, o Espírito Santo vai tocar no momento certo. Amém? Você está aqui para orar. E se você estiver sempre em oração, sempre buscando o Senhor, como aquele versículo anterior a esse aqui que eu falei, você não vai ficar preocupado com as coisas deste mundo. Você não vai ficar preocupado e ansioso com as coisas deste mundo. E isso que eu tô falando é para mim também. Vocês acham que eu não fico preocupado? Vocês acham que às vezes me dá vontade de pular a janela, de desespero, de tudo que está acontecendo com a gente aqui nesse país? Mas o que fortalece a gente é a esperança. É a esperança que vem de Jesus Cristo. A esperança dele retornar, nos buscar para morar no lugar perfeito. Amém? Então, eu queria só deixar essa palavra e compartilhar. Amém?